Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de conto e eu lerei um conto que eu escrevi para a última antologia que eu organizei a pedido da editora Magnolia, que foi A Morte Serve a Ceia. É uma antologia com grandes escritores. Foi um prazer enorme organizá-la e uma honra, né? Ter recebido esse pedido da editora, esse convite, e eu aceitei e participei com um conto que eu lerei para vocês agora. Então, solta a vinheta, Sammy. Natal na Rua 32. Na TV, o Jornal Nacional mostra as agendas dos candidatos à presidência do Brasil. Primeiro, uma grande reportagem mostrando um presidenciável andando em meio à multidão de gente gritando em altos pulmões um jingle engraçado, mas que gruda na cabeça. Eu não entendo direito o que eles dizem, só sei que meus pais não gostam desse candidato. Ele é um combustista ou algo assim. Acho que são as pessoas malvadas que fizeram minha mãe perder o emprego aqui em São Paulo. Devem ser as mesmas pessoas que são presidentes daqui. Pelo menos, eles os xingam muito. Eu gostava de vermelho, mas minha mãe me proibiu de usar. Agora, quando vamos sair, ela me faz ir de amarelo. Eu não entendo, mas ai de mim contrariá-la e arriscar levar outra surra. Prefiro aceitar o que eles me dizem, afinal, são eles os adultos e eu tenho só 8 anos. Depois, a reportagem muda para um cara lá do Nordeste. Eu sei que é do Nordeste porque tem o mesmo sotaque da empregada aqui de casa. Meu pai fala que ela é paraíba, mas eu tenho certeza que já ouvi ela dizendo para minha mãe que é do Ceará. Eu não gosto de estudar, então não sei direito. Mas pelo que entendi, Nordeste deve ser tipo São Paulo, com várias cidades no interior, como Campos do Jordão, onde fomos passar as últimas férias. Meus pais também não gostam desse. Eu estou jogando League of Legends no celular e ouvindo meio por cima, quando ouço meus pais aplaudirem quando aparece o último candidato. Então paro de jogar e olho para a televisão pela primeira vez, para descobrir quem seria o novo presidente. Afinal, meus pais não escolheriam um que fosse ruim, como aquele de vermelho. Na tela aparece um homem que eu nunca tinha visto, com uma criança no colo e a ensinando a fazer um sinal com a mão. Parece o sinal que eu faço quando brinco de polícia e ladrão com meu pai. É quando falo pela primeira vez. Pai, o que esse homem está ensinando para a menininha? Esse homem, filho, será o novo presidente do Brasil e está ensinando a criança a fazer o sinal de uma arma, igual quando brincamos. Por quê? Ele é polícia? Não, filho, mas ele vai liberar para todos usarem armas depois de eleito. Não só a polícia. Assim todos poderemos nos defender dos bandidos. Mas esse não é o trabalho da polícia? Pensei sem ousar incomodar mais meu pai, que já demonstrava sinais de irritação por eu estar atrapalhando a ver aquele homem. Depois dessa última reportagem, meus pais me mandaram para a cama. Já tinha passado da hora de dormir. Deitei e fiquei pensando. Se aquele homem está ensinando uma menininha menor que eu fazer arminha com a mão, isso quer dizer que ela também vai poder usar uma arma para se defender. Adormeci. Depois da eleição, foi uma festa aqui em casa. Meu pai até comprou uma camisa da seleção para mim, mas sem nome e número, o que me decepcionou. Eu queria uma do Neymar. No videogame ele é o mais apelão, por isso é o jogador que eu mais gosto. Eu até perguntei para meu pai por que camisa da seleção, e ele disse que era para mostrar patriotismo. Eu fiquei pensando se os que perderam não torcem também para a seleção brasileira. Não fazia sentido, mas a maioria das coisas que os adultos fazem não são assim para mim, então já desisti de tentar entender. Afinal, sempre existia o perigo da surra de cinta caso minha pergunta fosse estúpida. Eu que acho que apanho por isso,
pois nem isso eu sei direito. Eu ouvi na televisão que só depois do ano novo que o presidente bom e patriota seria presidente. Por isso foi tão estranho o que aconteceu no final de novembro. Carlos e Marco saíram de seus respectivos cultos e se encontraram, como de praxe, no bar do Zeca, velho amigo dos dois, do tempo em que serviram o serviço militar. Pediram uma purinha cada e uma garrafa de cerveja. Os domingos dos dois eram sempre assim, pelo menos depois que ambos foram demitidos da mesma empresa de segurança por cortes de gastos. Esse era o único prazer que tinham na vida, e relutavam em voltar para casa, onde suas esposas deprimidas com a falta de dinheiro só sabiam reclamar. As duas haviam abandonado a igreja depois de tanto dar e nada receber, o que sempre causava discussões acaloradas entre os cônjuges. Cara, eu sei do que eu tô falando, não se preocupa com isso. É fácil para você falar, não tem nada a perder. E você tem, por acaso, mais do que você. A discussão durou horas, e os dois amigos, depois de muita deliberação, chegaram a um consenso. Estavam fodidos. André, o mais religioso, sugeriu irem à sua igreja evangélica, a mundial do seu mestre pastor Valdemiro Santiago, e rezarem. Mas Marco, também religioso, porém frequentador da igreja Catedral do Aviamento, não tinha mais paciência para esperar Deus agir por eles. Por mais que os pastores sempre garantissem que o que dessem às igrejas receberiam em dobro, não que ele duvidasse dos pastores, não, longe disso. Não queria ir para o inferno, mas não aguentava mais esperar alguma ajuda cair do céu. E foi quando teve a ideia de um plano audacioso que resolveria todos os seus problemas. Um dia meu pai chega em casa fazendo grande estardalhaço e gritando para que eu e minha mãe irmos para a sala. Quando chegamos, ele colocou todo orgulhoso em cima da mesa uma arma que tinha acabado de comprar. Eu não resisti e, mesmo com medo, perguntei: pai, o presidente que vai liberar as armas não começa só em dezembro? Meu pai fez uma cara de bravo que me fez encolher. Minha mãe também não pareceu gostar muito, mas não brigou com ele, nem nada. Só ficaram conversando sobre onde guardar. E eu voltei para o meu quarto jogar videogame. Já era quase Natal e eu estava ansioso para ganhar o novo PlayStation que meu pai tinha prometido. Estava me despedindo do velho, que provavelmente com o novo ficaria guardado e sem uso. Na véspera do Natal, meus pais fizeram um jantar em casa com minha avó e falaram que iriam a uma festa. E eu ficaria com ela. E que assim que acordasse, meu presente estaria embaixo da imensa árvore de Natal que decorava a sala. Eu comi rápido, pois queria dormir logo, para no dia seguinte ver os gráficos incríveis que a Sony prometeu para o novo lançamento. Meus pais foram à festa logo depois da janta e eu fiquei com a minha avó. Ela lavou a louça e também foi deitar. Disse que assistiria a novela no quarto, porque estava com dor nas pernas. Eu achei ótimo e também fui dormir. O problema é que o sono não vem. A ansiedade é muito grande, então resolvi me despedir uma última vez do videogame velho. Joguei por algumas horas quando ouvi um barulho de porta da frente se abrindo. Desliguei imediatamente o videogame para os meus pais não verem que eu estava acordado e fingi estar dormindo. Com um silêncio absoluto, percebi que não eram meus pais, lá embaixo. Eram dois homens cochichando. Bandidos. Não tive dúvidas, e nesse momento eu lembrei do homem que meus pais tanto gostam, ensinando a menininha a fazer arma com a mão. Levantei sem fazer barulho e rumei direto para o quarto dos meus pais, onde eu já sabia que ele guardava a arma. No dia seguinte que ele trouxe para casa, eu fucei no quarto deles e achei bem fácil, no fundo da gaveta de cuecas do meu pai. Até brinquei com ela nesse dia, portanto estava preparado. Peguei a arma e desci as escadas.
Mexendo em tudo estavam 2 homens vestidos de Papai Noel. Eu apontei para um deles e atirei. Por que essas roupas de Papai Noel? Porque é Natal, seu animal. Se alguém ver a gente rondando a casa, vão pensar que somos Papai Noéis indo enganar crianças idiotas. Tá bom, você tem razão. É uma boa ideia. E lembre-se, não estamos armados. É entrar com essa chave mestra que o Zeca nos arrumou e sair sem acordar o menino e a velha. Os pais vão demorar. E se eles acordarem? A gente assusta eles e sai correndo. É uma criança e uma velha. Pelo amor de Deus, André. Para de ser medroso. Não é medo, é precaução. E você não deve usar o nome do Senhor em vão. Tá bom, irmão, perdão. É adrenalina. Os 2 entraram na casa em silêncio e começaram a pegar tudo que conseguiam e colocar em enormes sacos vermelhos que carregavam. De repente, ouviram um disparo que não acertou nenhum deles, mas os pegou de surpresa. Quando entenderam o que aconteceu, ficaram mais espantados quando viram um garotinho caído desacordado no meio da escada. Provavelmente o coice da arma o nocauteou. Ao olharem mais para cima, viram a velha vindo com uma arma em direção a eles. Os 2 já estavam do lado do garoto, e mais que depressa, Marco pegou a arma que jazia ao seu lado e atirou na cabeça da velha, que caiu rolando escada abaixo, miolos e sangue por todos os lados. Foi o suficiente para o garoto acordar e olhar no fundo dos olhos dos 2 bandidos. André olhou suplicante para Marco não fazer o que claramente passava por sua cabeça. Mas não teve as súplicas atendidas. Antes de pronunciar uma palavra, Marco atirou no meio dos olhos do garoto. A cena era digna de filme de terror. Não havia tempo de fazer mais nada antes de fugir. Os disparos devem ter chamado a atenção dos vizinhos, que certamente chamaram a polícia, que, a essa hora, já estava a caminho. Viraram as costas e saíram, mas antes ligaram o aparelho de som, que já estava com o iPod conectado, e colocaram um volume bem alto. Quem sabe os vizinhos não achavam que era um barulho de festa? E se, ainda por milagre, não houvessem chamado a polícia, talvez não o fariam, dando tempo para fugirem. Poucos minutos depois, os pais abriram a porta da casa. A mãe teve uma enxaqueca e precisou voltar para casa antes. Ao abrirem a porta, se depararam com a pior cena que poderiam imaginar. O filho amado e sua avó desfigurados, com pedaços do cérebro aparecendo e sangue por todo lado. Chorando, correram abraçar os cadáveres, enquanto ao fundo tocava a todo volume Noite Feliz.